Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao RT Jus. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, hoje nós vamos para os destaques do informativo número 1116, Supremo Tribunal Federal e seus destaques. Esse informativo foi publicado dia 20 de novembro de 2023. Pessoal, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos novos episódios, atualizações legislativas. E também na descrição do vídeo vocês vão encontrar os nossos grupos do WhatsApp para ter acesso aos nossos PDFs. E também, se você quiser apoiar o canal, manda um pix para a gente para rtjus@gmail.com, que está aí também na descrição do vídeo. Vamos lá? Direito constitucional. É formalmente inconstitucional por não observar a exigência da reserva de lei complementar. Artigo 128, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1988. Lei ordinária estadual, aprovada na vigência da atual ordem constitucional, que organiza e disciplina as atribuições e regulamenta o estatuto dos respectivos membros do Ministério Público. É materialmente inconstitucional por configurar condição incompatível com o disposto no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D da Constituição Federal de 1988, combinado com os artigos 29, parágrafo 3º do ADCT. Norma estadual que permite a integração de membro do Ministério Público em comissão de sindicância ou processo administrativo estranho ao órgão ministerial mediante autorização do Procurador-Geral de Justiça, ouvido Conselho Superior do órgão ministerial. Processo. ADI número 3.194, Rio Grande do Sul. Julgamento em 10 de novembro de 2023. Direito constitucional. É inconstitucional por conflitar com o modelo estabelecido pela União no exercício de sua competência para legislar sobre normas gerais referentes à assistência jurídica e à defensoria pública. Artigo 24, inciso 13 da Constituição Federal de 1988. Norma estadual que prevê a livre nomeação e exoneração pelo governador dos cargos de defensor público geral e subdefensor público geral locais, escolhidos dentre advogados com reconhecido saber jurídico e idoneidade. Processo. ADI número 4.982, Rio Grande do Norte, julgada em 10 de novembro de 2023. Direito administrativo. Tese fixada. A transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, constitui forma de provimento derivado vedada pelo artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal de 1988. Resumo. É inconstitucional por violar a exigência de provimento de cargos públicos por meio de concurso, artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 88, norma de Constituição estadual que, a pretexto de promover uma reestruturação administrativa, aproveita e transforma cargos com exigências de escolaridade e atribuições distintas. Processo. ADI número 7.229 do Acre, julgada em 10 de novembro de 2023. Direito ambiental, direito constitucional. É constitucional, pois não viola o princípio do Pacto Federativo e as regras dos sistemas de repartição de competências, norma estadual que cria modelo simplificado de licenciamento ambiental para regularização de atividades ou empreendimentos em instalação ou funcionamento e para atividades de baixo e médio potencial poluidor. É constitucional, pois não ofende ao princípio da proibição ao retrocesso socioambiental, lei estadual que dispensa a faculdade de ocorrência de prévias consultas públicas para subsidiar a elaboração do termo de referência do estudo de impacto ambiental, anteriormente prevista em sua redação original. Processo. ADI número 5.014 da Bahia, julgada em 10 de novembro de 2023. Direito civil. Tese fixada. Após a promulgação da Emenda Constitucional número 66 de 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas, por decisão judicial ou escritura pública, por se tratar de ato jurídico perfeito. Artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Resumo.
Com o advento da Emenda Constitucional número 66 de 2010, a separação judicial deixou de ser um requisito para o divórcio, bem como uma figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro. Por essa razão, as normas do Código Civil que tratam de separação judicial perderam sua validade a partir dessa alteração constitucional, o que permite que as pessoas se divorciem desde então a qualquer momento. Inteiro teor. Em sua redação original, a Constituição Federal de 1988 previu que o casamento civil poderia ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial, por mais de 1 ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos. A alteração promovida pela Emenda Constitucional número 66 de 2010 objetivou simplificar o rompimento do vínculo matrimonial, eliminando as referidas condicionantes. Neste contexto, a moldura atual prescreve que o divórcio é incondicionado ou não causal, de modo que a prévia separação judicial ou fática não é mais necessária para alcançá-lo. Ademais, a separação judicial não permanece como instituto autônomo, pois a supressão da segunda parte do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988 significa uma redução na margem de conformação legislativa, no sentido de inviabilizar a criação de outras condicionantes para se efetivar o divórcio. Assim, na enunciação, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. O verbo pode não se dirige ao legislador como uma faculdade, mas às pessoas casadas, enquanto direito a ser exercido quando e assim desejarem. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema 1053 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e, por maioria, fixou a tese supracitada. Processo. Recurso extraordinário número 1.167.478 do Rio de Janeiro, julgado em 8 de novembro de 2023. E recurso extraordinário número 1.167.478 do Rio de Janeiro. Tema da repercussão geral, número 1053. Direito processual civil, direito constitucional. Teses fixadas. Primeira tese. É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único do Código de Processo Civil de 1973, atual artigo 535, parágrafo 5º do Código de Processo Civil de 2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 28 de agosto de 2001. Tese 2. É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição, quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade. Terceira tese. O artigo 59 da Lei 9.099 de 1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se emparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo 1. De impugnação ou cumprimento de sentença ou 2. De simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. Resumo. As decisões definitivas dos juizados especiais podem ser invalidadas quando se fundarem em norma, aplicação ou interpretação jurídicas declaradas inconstitucionais pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, antes ou depois do trânsito em julgado. Inteiro teor. O princípio fundamental da coisa julgada, artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal de 1988, não é absoluto. Em se tratando de processos submetidos ao rito sumaríssimo, o seu âmbito de incidência deve ser atenuado para ceder à força normativa da Constituição, quando o título judicial conflitar inconstitucionalidade declarada por este tribunal. Ademais, a aplicação ou interpretação constitucional proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que em sede de controle incidental, serve de orientação aos tribunais inferiores.
Nesse contexto, o artigo 59 da Lei nº 9.099, de 1995, que inadmite ação rescisória nas causas processadas dos juizados especiais, não impede a desconstituição da coisa julgada firmada sob esse procedimento especial. Assim, se o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal for anterior à formação do trânsito julgado, deve ser admitida a impugnação ao cumprimento de sentença, pois cumprido claramente precedente que deveria ter sido observado para a hermenêutica da questão constitucional, o qual repercutiria na conclusão do caso concreto. Já na hipótese em que for posterior à coisa julgada, a insurgência deve ser arguida mediante simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória, 2 anos, dada a necessidade de adotar procedimentos judiciais mais céleres e informais à resolução de conflitos de menor complexidade. Evidentemente, para possuir tamanha eficácia expansiva, é necessário que a manifestação do STF ocorra em sua composição plenária. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria e em conclusão de julgamento, informativo 968, ao apreciar o tema 100 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, aplicando o parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973, norma idêntica ao parágrafo 5º do artigo 535 do Código de Processo Civil de 2015, reformar o acórdão recorrido da segunda turma recursal do Estado do Paraná e restabelecer a decisão lavrada pelo juízo de primeiro grau do Juizado Especial Federal de origem quanto ao mérito da impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo INSS. Processo. Recurso extraordinário número 586.068 Paraná, julgado em 9 de novembro de 2023. Tema da repercussão geral número 100. Galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio. E se você chegou até aqui é porque você curtiu, então deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe um emoji pra gente aí, para as plataformas entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais. Também acesse a descrição do vídeo para ter acesso às outras plataformas como Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube Music, Audible, Amazon Music, Google Podcasts e outras plataformas. Também na descrição do vídeo está o link dos grupos de WhatsApp para você ter acesso a esses PDFs. E também, se você quiser ser um apoiador do canal, mande um pix para aretejus@gmail.com. Galera, é isso aí, bons estudos, um forte abraço, um ótimo final de semana e tchau!